com seu carinho, é assistido pela espiritualidade. Começa a reunir pessoas para o grande trabalho comunitário na Cachoeira do Bom Jesus. Foi nesse local onde Benito e Dona Júlia passaram um grandioso momento. Aqui foi colocada a primeira placa da construção do Lar dos Velhinhos, onde a semente foi plantada. Os velhinhos foram chegando, Gidinho, Mara, e o lar começou a cumprir a sua grande missão. Este é o pátio interno do Lar dos Velhinhos, onde Benito plantou um lindo pé de chorão. A Secretaria da Saúde costumava visitar o lar dos idosos. Benito fazia aos domingos a prece matinal no jardim interno. Falava a todos da vida espiritual, oferecendo esperanças e consolações. Sempre nas refeições, as preces eram feitas pelos funcionários, em agradecimento pela vida, estimulando a ligação com Deus. É criado dentro do Lar dos Velhinhos uma ala para a maternidade Irmã Liz, onde nasceram 2.000 crianças sem nunca haver um óbito. As irmãs do Hospital de Caridade visitavam com frequência o berçário e as crianças, e também os idosos. As crianças e os jovens da comunidade faziam cursos de marcelaria, funilaria e outras atividades de real importância para as suas vidas. Este é um grupo de jovens expondo formas e regadores feitos na escola de funilaria. A SERT também oferecia aulas de corte e costura para as senhoras e jovens da comunidade. Benito tinha sempre um lema: quem planta, colhe. E assim, com seu trabalho, oferecia rosas e legumes a todos que visitavam as obras. O atendimento odontológico e de saúde a idosos e crianças era estendido também na comunidade de Cachoeira do Bom Jesus. Estas são as crianças da casa Seara da Esperança. Na missão da SERT, havia uma grande preocupação com o futuro das crianças, tendo no trabalho dos voluntários um enorme apoio. Na Seara da Esperança, as crianças tinham inúmeras atividades: horticultura, teatro, dança e música, envolvendo a todos num aprendizado único. Os trabalhos comunitários eram levados para exposições, trazendo com isso renda à comunidade, motivando as famílias a frequentar a sede. Assim começou o Salão de Eventos da sede, com a participação dos moradores da Cachoeira e os voluntários e os centros espíritas. O Hospital e Maternidade Irmãs entra em funcionamento em 1979, contando suas instalações com sala de parto e quarto para gestantes, onde nasceram cerca de 2.000 crianças. As flores das sementes que foram plantadas com muito amor pelos irmãos da SERT nasceram onde a paz e o amor reinam na casa de Elástico. E a história continua.
Bom, meus irmãos, como puderam ver, ali está o começo da nossa casa. E essa casa, fundada com imensa ternura de um pequeno homem, simples como todos nós, mas que um dia despertou para a caridade. Ele não tinha uma religião formal, ele era um católico não praticante e praticamente não se importava com religião. Mas eis que um determinado tempo da sua vida, ele começa a passar por essas terras ali na frente, e isso aqui todo era um lodo, um lamaçal, e eram tudo dele. E quando ele olhou para aquelas terras, ele teve uma visão muito rápida de uma casinha branca, cheia de velhinhos abanando para ele, com lencinho na cabeça. E aí ele fez assim: não, o que é isso? O que aconteceu? Foi para casa, ficou aquilo na cabeça. E sempre aos fins de semana ele costumava ir com os amigos pescar nos ingleses. E as visões começaram a ser constantes. E ele começou a se preocupar: mas o que está acontecendo comigo? Será que eu estou ficando perturbado? Foi até a médico, conversou com o médico dele e não tinha nada. Ele era um cara normal, algum probleminha cardíaco, afinal ele teve 7 infartos, infartou 7 vezes. Vocês imaginam naquela época infartar? Então as visões se sucediam, e lá estavam aqueles velhinhos com aqueles lencinhos na cabeça, sempre abanando para ele. E para que vocês conheçam bem a história, como tudo começou, eu um dia pensei: Nelito partiu muito cedo, fazem agora 44 anos que ele foi trabalhar na pátria espiritual, na nossa CERT, porque a vida continua. Nós temos também na CERT, no plano superior, a CERT. Linda, sublime, maravilhosa. E ele foi chamado para lá. E eu convivi com o Nelito muitos anos. Agora estou na CERT, vão fazer 53 anos. E eu pensava: meu Deus, quando ele partiu eu chorei muito, muito. A minha alma ficava despedaçada, apesar de ser espírita, sabia que ele estava trabalhando, porque ele nos avisava que estava partindo. Eu estou indo embora, vocês precisam continuar esse trabalho, isso não pode morrer nunca, é o compromisso de vocês, eu já cumpri o meu, eu estou partindo, mas isso aqui vai ficar tudo para vocês. É o exercício da caridade. E eu pensava assim: eu preciso documentar a vida desse ser maravilhoso que me transformou do que eu era. Se alguma coisa eu adquiri nessa vida, eu dou graças a ele. E eu pensava: como eu vou fazer isso? Eu não sou escritora, eu só tenho aquele amor no coração de fazer continuar a história da CERT. E aquele objetivo eu persegui durante anos e anos e anos, até que há uns 2 anos, 3 anos atrás, eu me encontro com um amigo e digo para ele: gente, eu não posso partir daqui sem deixar documentada essa história, eu preciso. E aí um amigo me disse: mas eu sei, tem uma pessoa que vai te ajudar. E essa pessoa surgiu no meu caminho, que é a nossa irmã, que logo divido com ela uma parte dessa palestra. E foi uma alegria tão grande quando eu consegui realizar. E vocês querem conhecer a vida deste homem? Ela está contada em detalhes aqui, que é emocionante. Está tudo aqui. Depoimento de pessoas que conviveram dia a dia com ele. E para falar na CERT, vocês imaginam, há 62 anos, o que era a Cachoeira do Bom Jesus?
barro, lama, os carros quase não vinham para cá, era um ou era o outro carro, poucas casas nas praias, mas aqui, naquela época, estava em torno de 50, 80 pessoas ombreando com ele a construção do lar de velhinhos, sonhando junto com ele. E junto, nesse grupo, começaram os trabalhos espirituais. Esta obra foi toda orientada pela espiritualidade. Nada veio da cabeça de Nelito. Ele foi um instrumento aonde, através dos trabalhos mediúnicos, foram orientados, onde nós, grandes devedores do passado, que vimos desde o Antigo Egito, caminhando através do orgulho e da vaidade, caindo, levantando, mas caindo sempre. Até que, em determinada época, a gente teve umas 2 ou 3 encarnações como cigano, e aí despojado de bens materiais, acampando à beira dos rios, levando um violino, um instrumento musical, começamos a nos unir. Ali éramos nós e a natureza, e o velhinho e a criança. Você sabe que os ciganos adoram o idoso e a criança? É para eles uma veneração, eles veneram desde a criança ao idoso. O idoso é respeitadíssimo com os ciganos. E foi nessa encarnação que nós começamos a evoluir um pouquinho mais. Por isso, nós somos amparados no plano espiritual por um grupo de ciganos. E aqui nesse livro está essa história. Gente, começaram a vir aqueles trabalhos maravilhosos de materializações, coisas que só aconteciam em 2, 3 partes do Brasil. Ninguém tinha materialização luminosa como nós tínhamos. Os espíritos se materializavam numa roda, no meio da gente, saíam, sentavam os médiuns assim, naquelas cabines abertas, e bem no peito do médium ia aparecendo uma luzinha que se formava, aquela luz ficava maior e vinha vindo, se formando um corpo do lado dele, e os espíritos estavam ali materializados, mostrando coisas belíssimas para nós. Estavam acima do chão, mais ou menos uns 30, 40 centímetros, aqueles espíritos levitando, batiam lá em cima no teto, nos tambores que ficavam, que alguém só poderia bater lá através, subindo numa escadinha, porque era longe, né? Distribuíam as flores que nós levávamos em buquê de rosas vermelhas, distribuíam a cada um. Então os trabalhos foram belíssimos. Isso só tinha lá com Chico Xavier, tinha em São Paulo, eram bem pouco, tinha com Chico Xavier, com o Peixotinho, né, no qual a filha de Peixotinho estará aqui na CERT novamente falando com a gente, fazendo uma palestra. E os trabalhos foram maravilhosos, eu participei de tudo isso, eu vivi esses momentos maravilhosos, eu chorei, eu voltei para vidas passadas, eu vi coisas maravilhosas como todos aqueles viram. Mas aquele grupo que começou com ele no início tinha uma fortaleza tão grande que os domingos eram dedicados aqui, sábado e domingo ninguém ficava em casa. Vinha todo mundo de carro para cá. Aqui foram feitos tijolos, os tijolos foram construídos aqui para a construção de lar de velhinhos. E nós conseguimos abrigar naquela época quase 100 velhinhos aqui dentro. Nós tínhamos médicos da universidade, os sonhos eram tão lindos, nós tivemos uma maternidade, um hospital aqui e fomos obrigados a fechar, porque quando ele partiu, tudo já foi modificando, as leis foram mudando e os trabalhadores também já não eram tantos. Olha só, mas essa obra não pode morrer, ela tem que ser cada vez maior, porque ele ligou todas essas terras, porque ele precisava trazer
todos aqueles que estavam comprometidos com ela. E ele disse: chegarão pessoas de toda a parte do Brasil e até do exterior que têm ligação e compromisso conosco. E assim foi chegando. Então, meus irmãos, só o lar de velhinhos, só o lar de criança não nos basta. Nós temos que construir hospitais, nós temos que construir muito mais, mas para isso temos que começar a conviver lá dentro, conviver na obra, junto com aqueles idosos, conhecer as histórias. Será que lá, cada um daquele idoso, que às vezes a gente dá pouca importância, não está um pai do passado, um primo, um tio, um irmão da gente? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos ligados na CERT? Há algo muito profundo nos liga à obra. Ninguém está no lugar errado. Nós estamos aonde devemos ter. Por isso, eu convido a todos do Centro Espírita, irmão Erasto, como da Kardec, de tudo, porque são esses os trabalhadores da última hora. Nós precisamos lá arregaçar as mangas, né, para fazer aquela obra grande, para que Ele, do outro lado da vida, com certeza vai nos receber a cada um de nós de braços abertos, porque cumprimos a nossa missão. Gente, se eu pudesse, eu falaria horas a fio de Nelito, de todos os trabalhadores que deixaram trabalhos importantíssimos, dedicação. Nós tínhamos trabalhos aqui que iam para a França, de trabalhos manuais, de bordados, eram tudo exportados. Nós precisamos recuperar este grande trabalho. Mas ele dizia, é lá dentro, aqui é o nosso bunilamento pessoal, e lá é o nosso exercício de caridade, da nossa transformação verdadeira. Por isso eu convido a todos vocês, estejam na obra, sejam voluntários, procurem aquela casa. Problema todo nós temos, mas a grandeza da nossa caminhada vai ser transpor todos os problemas, deixarmos os melindres de lado, as mágoas, porque senão, da onde que nós somos vencedores? Se nós chegarmos num local onde está tudo pronto, nós apenas estamos trabalhando. Não, nós seremos vencedores quando vencermos todos os nossos limites, porque é ali que nós vamos nos encontrar com irmãos, com companheiros, com idosos, com funcionários. Essa dificuldade que nós transpomos é que nós vamos fazer vencedores nessa casa. Por isso eu gostaria de coração que eu adquirindo este livro, todos os recursos foi doado para a CERT. Eu doei todos os livros para a CERT. Então, cada livro que é vendido está dentro da CERT, é para a CERT. E aqui eu tenho certeza que aquele que ler esse livro vai se encontrar de alma e coração. Esse livro está na nossa biblioteca e eu sei que eu não posso me alongar, o nosso tempo já está passando. Eu estou dividindo com a minha querida irmã, que comigo, né, esteve junta, Norma Bruno, é uma pesquisadora, historiadora, que também a vida dela se transformou com esse convite que eu fiz para ela. Então eu chamo aqui a Norma para que ela possa fazer uns depoimentos das entrevistas que ela teve, porque ela dizia para mim: Lenir, o que você fez com a minha vida? Eu acordo de manhã escutando o som de violino, eu acordo de manhã com músicas dentro de mim e eu não sei mais, a minha vida não é mais a mesma. A nossa vida não será mais a mesma quando botarmos o coração dentro dessa obra. Boa noite a todos. Eu vou, depois desse entusiasmo todo da Lenir, eu vou mudar um pouquinho o nível, mas não a frequência. Eu sou formada em História, trabalho com memória, trabalho especialmente com memória de Florianópolis e foi uma feliz coincidência. Eu recebi o convite para
escrever esse livro, ou pelo menos a pessoa lembrou que eu poderia ser uma referência dentro da CERT, lá no Kardec, e como não existe coincidências, a gente sabe, né? Eu estava indo buscar exatamente uma inspiração, eu estava num momento de indefinição profissional, eu já escrevia, mas não considerava fazer disso uma carreira. E recebi esse convite, fiquei muito entusiasmada. Eu sou espírita, mas não tenho domínio sobre a doutrina. Na época era mais simpatizante do que propriamente uma pessoa atuante. Mas como eu já conhecia um pouco, meu pai era colega, trabalhava com eletrônica também, então falava muito no Nelito e tal. Então eu já conhecia um pouquinho e achei logo a proposta interessante, mas não sabia exatamente o que eu ia encontrar. E conversando com a Leni, com esse entusiasmo todo que vocês conhecem, né, a história já me pareceu grandiosa, eu disse, quero sim escrever essa história. Só que eu falei para ela assim, Leni, eu não me proponho a escrever um livro espírita, eu não tenho conhecimento profundo a esse ponto. Eu quero escrever um livro, eu posso escrever um livro sobre a memória da CERT, a história das pessoas. Dona Elito, Dona Júlia, seus amigos e das pessoas da comunidade. Eu quero muito pesquisar, conhecer, escutar as pessoas da comunidade. E era exatamente isso que ela queria fazer, então, enfim, tivemos uma afinidade imediata. E comecei a pesquisar e a conversar com as pessoas e eu fiquei maravilhada com essa história. Eu quero dizer a vocês assim, tem umas referências ao espiritismo aqui, naturalmente, não poderia deixar de ter, né? Essa história dos ciganos é contada, inclusive por isso a capa aberta é uma roda do carroção cigano. Mas não é um livro doutrinário, é um livro onde as pessoas vão contar como era o Nelito, o que aconteceu num determinado dia. É uma história gostosa de ler, eu acho, fácil, tranquilo para ler e principalmente uma história extremamente inspiradora. Antes de ser um grande espírita, o Nelito e a Dona Júlia foram grandes cidadãos de Florianópolis, pessoas extremamente inspiradoras, pessoas comuns como nós, que trabalham o dia todo e no dia seguinte levantam, tem contas a pagar, tem um filho, a nota do filho no colégio, tem que fazer isso, aquilo, pneu do carro. Isso que é a vida da gente. Mas eles fizeram algo extraordinário a partir do momento em que identificaram e abraçaram uma missão. E essa missão é a CERT. A gente sabe que isso é extraordinário, mas conhecendo a fundo, é impressionante como alguém faz isso. Eles fizeram absolutamente do nada. Aqui, a Leni já falou, e vocês sabem, quem é nativo da Cachoeira aqui? 4 pessoas. Vocês são jovens, mas devem ter ouvido falar. Nada do que nós sabemos da Cachoeira existia. A Cachoeira era um lugarejo. Essa área aqui era a ilha rural, que as pessoas em geral não pensam na ilha como ilha rural, mas essa área era uma pobreza extrema. As pessoas viviam da pesca, de subsistência, uma casa aqui, outra ali, chegavam ao nível da miséria. As casas eram de pau a pique. Um dos depoimentos que me emocionou extremamente foi de uma pessoa que chegou a trabalhar na CERT e que disse que as casas, em geral, não tinham janelas e portas, elas tinham um buraco que servia de janela e um buraco que servia de porta. Algumas tinham e eram só madeira, né?
E quando chovia, ela disse que o pai ia para o mato cortar pedaço de pau, ela disse, com folhas, para colocar ao redor da casa. E eu estranhei aquilo, não fazia sentido para mim, pedi que ela me explicasse. Ela disse que isso era para criar uma barreira para a chuva, porque batia naquele galho e a água já escorria, porque se a chuva batesse diretamente na parede, ela amolecia a parede. Então é impressionante isso, gente. Era isso que nós tínhamos aqui. A maioria das pessoas daqui me relataram coisas desse tipo. Quando começaram a trabalhar com a comunidade, eles não tinham a intenção de construir nenhuma obra dessa. A dona Júlia me falou especificamente nisso. Eles abriram o centro espírita lá no centro da cidade e abriram um centrinho aqui, que eram as terras do Nelito, da família do Nelito. A ideia era fazer como a maioria dos centros espíritas um centro de doutrinação, de palestra, de caridade sim, mas não ao nível institucional que nós temos aqui. Só que a dona Júlia começou a subir os morros para convidar as pessoas a frequentarem o centro, junto com as suas amigas e os colaboradores, e eles viram tanta miséria, tanta pobreza, tanta gente necessitada, velhos morando sozinhos, abandonados, gente doente na cama que não tinha como sair da cama para se cuidar, as crianças numa pobreza, o analfabetismo, muitas mulheres sozinhas com muitos filhos, porque os maridos que eram pescadores, a partir do momento que começou a haver pesca com barcos, pescado não chegava, e eles começaram a sair daqui para ir buscar e se empregar exatamente nesses navios que passavam por aqui. E as mulheres ficavam para trás com os filhos, não tinham profissão, a pesca, o que elas plantavam era basicamente um aipim, enfim, era uma miséria tão grande que elas começaram a achar que precisavam fazer alguma coisa. E começaram a fazer. A parte extraordinária, para mim, simbólica disso tudo, é o fato de que, eu estou dando saltos, né, naturalmente, essa grande obra maravilhosa e abençoada, essas paredes que vocês olham aqui de fora, cada tijolo que está ali foi feito à mão por alguém, com o lodo do terreno, construindo as formas, as pessoas da comunidade, os amigos do centro, à mão, amassando e colocando ali. Isso é extraordinário, né? Então, 30 mil tijolos foram feitos assim. É tão interessante porque ele conseguiu arregimentar pessoas, amigos, conhecidos. Ele era um homem muito carismático, muito simpático, e ele pedia sempre e pedia muito para todo mundo. E era interessante porque as pessoas vinham para cá, trabalhavam a semana toda e ao invés de ficarem descansando, cuidando da sua vida em casa, eles vinham para cá, para esse lodo, esse terreno que não dava para entrar, porque enterrava o pé, muitas pessoas falaram isso, para trabalhar duro, mexendo o concreto, né? Fazendo tijolos, plantando, cuidando de vaca, cuidando de galinha, coisas que as pessoas não sabiam fazer, não faziam normalmente. E nesse meio tinha católico, tinha espírita, tinha ateu, porque ele nunca perguntou qual é a tua religião. Ele dizia, estou construindo uma obra linda e tal, vai lá conhecer, e fazia aquele festival todo. A pessoa chegava aqui, era muito interessante, porque não tinha nada ainda, e ele chegava a dizer assim, olha, ali vai ser a horta, aqui vai ser o lar dos velhinhos, e ele ficava descrevendo aquela coisa que ele imaginava, e a pessoa olhava e via o lodo, o mato, que não tinha nada, era sonho. E ele, eu acho que o segredo disso tudo,
que ele conseguiu construir é que ele conseguiu fazer com que as pessoas sonhassem com ele. E quando eu falo ele, eu estou falando Dona Júlia também, porque a Dona Júlia foi um dos fundamentos dessa obra. E ela se tornou e é hoje um marco moral, ela é uma âncora moral da CERT, né? O que eu quero dizer a vocês é que isso aqui ficou tão lindo, não porque eu escrevi, eu não tenho mérito algum. A história é belíssima. A história da CERT é maravilhosa. E é inspiradora. Eu quis escrever um livro para não espíritas. Eu falei, Lenir, eu queria escrever um livro para não espíritas, porque as pessoas precisam conhecer a história da CERT, independentemente de ser uma obra espírita. E voltando à questão espírita, já que estamos todos aqui numa casa espírita, eu acho que a gente pode tirar um outro aprendizado aqui. O primeiro compromisso que o espírita tem é com a sua mudança, né? Com o seu aprimoramento moral. E é isso que está aqui. Foi isso que o Nelito fez. Foi isso que a Dona Júlia fez. Foi isso que fizeram a maioria, que fez a maioria das pessoas que vieram ajudar a construir essa obra, que ajudam a construir até hoje. Eu queria convidar vocês a conhecerem essa obra. Se puderem, comprem, que estarão ajudando a obra. A Lenir pagou toda a produção da obra, me pagou para escrever. Enfim, ela viabilizou e realizou isso aqui, mas ela doou 100%. Os direitos autorais da obra são da CERT. Então, quem comprar estará ajudando. Mas quem não puder comprar, eu acho que tem na biblioteca, pega emprestado para ler, porque é uma história muito inspiradora. Inclusive, até para quem está precisando de inspiração no trabalho, na empresa, porque fala a respeito de sonho, planejamento e realização. Essa obra é abençoada, é inspiradora, é uma obra que mudou a Cachoeira do Bom Jesus e mudou Florianópolis. Mudou Florianópolis. Que bom viver numa cidade que tem uma obra como essa. Eu agradeço a Lenir o convite, foi uma honra muito grande. E uma coisa que eu achei interessante foi como as pessoas se emocionavam ao falar da sua experiência com a CERT. Choravam elas, chorava eu, chorei muito durante a produção desse livro, de muita emoção. E é uma história que emociona a gente. Então, agradeço e obrigada a vocês também. Bom, meus irmãos, eu sei que muitos saíram daqui querendo conhecer um pouquinho mais. Mas agora eu convidei esse irmão cigano aqui, ó, que quando eu vi ele pela primeira vez, meu Deus, eu senti uma emoção tão grande. Eu disse, chegou mais um. Eles não dizem assim do nosso bando, diz que a gente que não gosta de dizer, mas eu digo que chegou um do bando. E a gente identifica cada cigano querido que vai chegando nesta casa. E o coração bate muito forte, porque eles chegam assim abraçando a tudo e a todos. Mas o Nelito, ele era muito sensível. Era muito duro também quando precisava ser, mas tinha um coração que era um açúcar. Mas ele tinha uma música que ele chorava quando ele escutava. Ele fechava os olhos e ele chorava, porque essa música lembrava muito a vida dele de cigano, que ele disse que foi ali que ele começou a melhorar um pouquinho. Então eu gostaria que todos nós fechássemos nossos olhos e cada um tivesse na tela mental
uma rosa vermelha, porque ele dava para cada um que chegasse, homem, mulher, qualquer um que chegasse, aquela rosa vermelha que ele plantava na frente da casa. E as pessoas recebiam, mas aquela rosa vinha imantada de algo inexplicável. E que hoje nós possamos, em agradecimento a esse tesouro que ele nos ligou, que ele deixou ligado a cada um de nós, eternamente, porque a Serte vai ser eterna. Esta rosa, que nós possamos viajar no tempo e lembrar este homem baixinho, simples, humilde, recebendo esta rosa vermelha como símbolo de gratidão e de amor por nós estarmos aqui. Que tu possa, então, tocar esse presente para ele. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui e nessa oportunidade especial, né? A Leni é querida, como sempre, e as palavras dela são muito bondosas. Leni, eu te disse que tocaria com prazer para todos pelo seu pedido. Então, para começar, a gente se ambientar com esse ambiente cigano que a Leni falou, eu vou trazer para vocês, primeiramente, a história da música que a Leni pediu. Essa música chama-se Olhos Negros. É uma das canções ciganas mais conhecidas no mundo inteiro. E eu fui atrás, Leni, de descobrir a história da música. E conheci, graças à rede mundial, né, a internet, eu conheci através do recolhimento da Luciana do Rócio Malon, que ela recolheu a lenda original do Olhos Negros, conversando com uma senhora idosa, muito simpática, de 97 anos, que era professora, e ela recolheu a história que essa senhora ouvia de seus avós. O nome dessa senhora é Cida Gorski. Então, muito bem, daqui a pouquinho eu convido a todos, por inspiração da Leni, a fazer essa viagem até um acampamento cigano, que é a viagem que começa aqui. Reza a lenda que no século XIX, o poeta ucraniano Evgeny Grebenka viajou para a Rússia. E num dos bosques deste país, ele avistou um acampamento cigano. Ao chegar neste local, ele avistou um grupo de ciganos cantando e dançando. Ele ficou encantado com os sons dos violinos. Mas o que lhe chamou a atenção mesmo foi uma cigana, de cabelos castanhos, pele alva, encorpada e olhos muito negros. Então, naquele momento, ele tirou do seu paletó o seu livrinho de anotações e escreveu o seguinte poema: Olhos negros, olhos apaixonados, olhos ardentes, formosos. Como vos quero, como vos temo. Talvez vos conheci em um momento maldito, por alguns sóis mais escuros que o profundo do mar. Vejo em vocês o duelo por minha alma. Vejo em vocês um lume de vitória, consumindo nela um pobre coração. Mas não estou triste, não estou triste. Encontro consolo em meu destino. Tudo, o melhor que na vida Deus nos deu, vou sacrifico, olhos de fogo. De repente, um dos ciganos do violino aproximou-se dele e lhe disse: Boa tarde, meu nome é Michel e gosto de tocar violino. A moça para quem você não para de olhar é minha irmã e ela se chama Irina. O que você tem nas mãos? O Evgeny respondeu: É um poema.
O violinista comentou: por favor, deixe-me ver. Se quiser, posso musicá-lo agora. O poeta deixou o cigano ler a sua poesia. Desse jeito, naquele mesmo instante, o violinista compôs uma melodia e começou a combinar com a letra do texto. Dessa maneira, todos os ciganos do acampamento começaram a dançar em volta do escritor. Após a festa, Irina aproximou-se de Evgeny e falou: sei que gostou dos meus olhos e até fez uma poesia para eles, pois saiba que mesmo depois de minha morte, eles estarão sempre com você. O poeta comentou: seus olhos são duas joias raras. A moça disse: são duas preciosidades que lhe acompanharão depois de minha morte. Nalva, uma fã do escritor, observou tudo de longe e não gostou nada das atitudes da cigana. Nalva era da aristocracia russa. Seu corpo era magérrimo. Tinha olhos azuis, cabelos loiros, compridos, com franja, e vestia-se de uma maneira um tanto ousada para a época, com decotes profundos e tecidos transparentes. Evgeny tinha um certo medo desta moça, pois ela demonstrava um comportamento obsessivo por ele. No dia seguinte, os ciganos apresentaram a música Olhos Negros no centro da cidade, que estavam visitando, e foram convidados para tocá-la na corte. Uma semana depois, Irina foi encontrada morta numa floresta, perto do acampamento, sem os seus 2 lindos olhos negros. Todos os ciganos ficaram tristes. Assim, o pai de Irina exclamou: quem matou minha filha morrerá de tuberculose daqui a 15 dias, e praga de cigano pega. Evgeny ficou muito triste com o que aconteceu e entrou no seu quarto. Porém, ele viu um porta-joias na sua escrivaninha. Então ele abriu a caixa e viu 2 olhos negros. O rapaz, assustado, derrubou o porta-joias no chão. Num momento mesmo, naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, ele viu que havia um bilhete em cima de sua cama. No papel tinha a seguinte mensagem: aqui estão meus 2 olhos negros, que ficarão com você para sempre, assim como esta música ficará para sempre nas lendas da Rússia. Assinado, Irina. O poeta gritou: que tipo de brincadeira é esta? Desta maneira, ele juntou a caixa do chão, abriu o porta-joias novamente e então, em vez de olhos negros, havia 2 pedras de ônix lá. Com o tempo, o escritor notou que às vezes aquelas joias viravam olhos escuros e de vez em quando os olhos se transformavam em 2 pedras de ônix. Nalva morreu de tuberculose 15 dias depois do falecimento da cigana Irina. E a canção Olhos Negros tornou-se a mais popular na Rússia até os dias presentes. Diz a lenda que o porta-joias com os olhos mágicos da cigana está escondido na casa do escritor Evgeny Grebenka. E quem achar esta caixa com os olhos negros dentro será feliz para sempre no amor.